Uma excelente tarde a todos vocês, espero que vocês estejam bem. Estou gravando agora às 13 horas desta segunda-feira. Eu mandei um tempo atrás para vocês um vídeo, né? Coloquei aqui um vídeo de um irmão de Guarulhos, não sei se é ancião, cooperador, que zombou da Irmandade e mandou a Irmandade ir a pé de Guarulhos até o Brás se tiver alguma reclamação ou alguma dúvida. Aquilo ali foi zombar com a Irmandade, que de Guarulhos até o Brás é 18 quilômetros, pelo menos desse bairro que ele falou, né? Mas hoje, agora nós vamos daqui do Brasil, vamos para a África. Me enviaram aí um vídeo do TikTok, inclusive, desse irmão. O irmão, eu não sei se ele tem ministério, mas acredito que sim. E se não tiver também, enfim, nós vamos fazer um comentário aqui. Não estou falando nada contra esse irmão, não estou querendo dizer que esse irmão seja uma pessoa ruim. Não estou querendo falar nada contra ele, isso aqui não é pessoal a ele, tá? Inclusive eu coloquei até um aplicativo que você muda um pouco o rosto da pessoa, mas eu poderia até colocar normal o vídeo dele, porque está aí no TikTok para todo mundo ver. Ele gravou com a intenção de que todos vissem. Então por que eu não estou fazendo uma crítica pessoal a ele? Porque, gente, vocês sabem que enquanto a ficha não cai daquilo que você está fazendo dentro dessa instituição, a pessoa não consegue enxergar. Ele acha que está fazendo a coisa certa. Esse é o problema, que está fazendo a vontade de Deus. Eu até nos meus primeiros anos, até a metade dos anos que eu fiquei na congregação, eu achava também, eu me emocionava com essas coisas. Eu também achava que essas coisas eram certas. Mas depois que a ficha caiu, então eu mudei. Mas o que acontece? Ele fez essa viagem lá para a África, me parece que até ele tá o ancião, acho que esqueci o nome daquele ancião da África lá acho que é de Angola, né? Que ele fala português, eu esqueci o nome dele lá. Não sei se é Nori, não lembro, mas eu já vi ele pessoalmente. Ele estava do lado desse ancião e estava do lado de um cooperador que está de camisa branca, que vocês vão ver lá no vídeo. Eu preciso explicar aqui para depois vocês entenderem lá. Ele estava emocionado porque o irmão andou 100 quilômetros, que eles não puderam ir lá onde estava o irmão, mas o irmão veio andando 100 quilômetros para ver eles pregar, para assistir o culto com eles. Quer dizer que o irmão pôde vir 100 quilômetros, eles não poderiam ter ido lá, nem que fosse de moto ou de carro, 100 quilômetros buscar o irmão, alguém buscar o irmão. Não, mas ele estava agradecendo, contente, emocionado, porque o irmão andou 100 quilômetros para vir até onde eles estavam. É uma barbaridade. Depois também se emocionou, estava agradecendo, porque o irmão também ia voltar mais 100 quilômetros de volta para casa depois do culto a pé. Então, resumindo, o irmão andou 200 quilômetros e ele estava emocionado por causa disso. Com uma congregação milionária. E o que eu achei mais assim que eu fiquei chateado, aí sim eu fiquei chateado, mas é uma coisa que eles já decoraram para falar, foi dizer o seguinte: nós não temos como pagar. Isso é uma coisa que eles já decoraram, né? Então eu vou ler aqui porque eu escrevi no meu comentário, eu vou ler aqui para vocês, depois eu vou mostrar o vídeo, vocês vão ver lá na íntegra se eu estou mentindo ou falando a verdade. Então é realmente lamentável a hipocrisia que pode haver em algumas congregações que se dizem cristãs. Enquanto o irmão na África anda a pé 100 quilômetros para cultuar, os irmãos no Brasil, onde há mais recursos, permanecem inertes, sem sequer providenciar um meio de transporte, no mínimo como uma moto, por exemplo, no caso para esse irmão. Porque, pelo que ele diz lá, ele é um cooperador esforçado. Ele atravessa rio, vai de bote ou vai a pé. Ele é uma pessoa esforçada. Então por que não compram pelo menos uma moto e dá para esse irmão, já que ele é tão esforçado? Mas não, né? Não fazem isso. Essa atitude expõe uma falsa religiosidade que valoriza o esforço do irmão distante. Eles valorizam o sofrimento do irmão, gente. Andou 100 quilômetros, eu estou emocionado porque ele andou 100 quilômetros. Mas não age para aliviar o esforço e o sofrimento dele. Paulo adverte em Tiago 2,15 e 16 que a fé sem obras é morta. Quais são essas obras?
você amar o seu próximo, você ajudar o seu próximo. Então não adianta você dizer que tem fé, não adianta você se emocionar, dizer, ai, que coisa linda, eu tenho fé, que obra linda, mas se você não faz o amor ao próximo, você não atende à necessidade do próximo, que está aos teus olhos, porque eles falam que Deus revela para ele os necessitados, mas tem outros que estão nos olhos dele, o cara está vendo lá o sofrimento do irmão. Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, mas não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, o que adianta? O que adianta falar, vai em paz, Deus te abençoe, Deus vai fazer isso, e se você não atende à necessidade da pessoa, tendo condição e não atende à necessidade, o que adianta? Então é preciso que haja coerência entre a pregação e a prática. É fácil falar, vai em paz, você não tem nada, amanhã Deus vai abrir as portas, e com gente passando necessidade aí. Ainda hoje falei com um irmão sobre isso, um ex-diácono. Porque glória a Deus não se faz com palavras vazias, mas com ações, amor e cuidado real pelos irmãos. Ação, meu amigo, não é só palavra vazia. A desculpa de não termos como pagar, como ele falou lá, vocês vão ouvir, nós não temos como pagar. Ô irmão, não sei se você tem ministério ou não, é ancião, acredito que sim, eu não conheço ele. Mas irmão, você vem dizer que nós não temos como pagar, isso aí é uma conversinha já, isso não funciona mais, irmão. Congregação tem dinheiro, meu irmão. Então, já que você viu essa necessidade, eu não sei quando foi isso, por que você lá numa reunião, se você for do ministério, por que lá na reunião você não fala essa necessidade? Para a congregação, disponibilizar um dinheiro, pelo menos, para comprar uma moto para esse irmão, para ele ir lá, atender aqui, atender lá. Ele foi 100 quilômetros para ver você pregar, rapaz. Agora, se você não é do ministério, é simplesmente uma pessoa de banco, que talvez não tenha influência com os irmãos, e viajou para lá, você não vai adiantar você falar nada, porque eles vão entrar no ouvido e sair no outro. Então esse negócio de não temos como pagar é uma desculpa antiga que não sustenta diante da abundância que algumas congregações no Brasil acumulam. Que essa situação inspire um despertar para a verdadeira comunhão e solidariedade cristã. Se bem que eu não acredito muito que isso aqui vai inspirar, não. Mas tomara que inspire. Não acredito muito, porque pelo que a gente vê, eles não querem ouvir o que a gente fala aqui. Ou se esse irmão atendeu já, providenciou pelo menos uma moto para esse irmão que está lá, eu falo aqui depois se aconteceu isso ou não. E mais, isso não é só na África, que eu falei da outra vez. Tem irmãos aqui no Brasil que andam muito a pé. Eu conheci um irmão que ele era cooperador, era ele e o filho músico, os dois usavam o mesmo terno. Quando um atendia o culto, o músico não ia. Quando o músico ia, o pai não podia ir porque estava sem o terno. Acredita nisso? Eu fiquei sabendo. Quando o filho ia, o filho atendia o culto com o terno do pai e tocava em cima do púlpito. E quando não, era o pai que ia com o terno, o filho ficava em casa e não tinha músico naquele dia. Entende? Aqui no Brasil. E se procurar por aí, tem muitas necessidades. Se vocês sabem de algum caso, de alguma necessidade igual a essas, deixa aí no comentário. Então, deixe o like de vocês, deixe o comentário de vocês, compartilhe e vamos assistir agora lá o vídeo do irmão. Roda o vídeo aí. Deus, eu queria Glória a Deus, aleluia. queria registrar isso. Coisas que, Santo Deus. como eu sempre digo, tem coisas que não voltam nunca mais na nossa vida, mas deixa a lembrança que fica para sempre. Nós estamos aqui hoje em Nhambamba, né, irmão? E viemos visitar a congregação do irmão Horácio, já fizemos um vídeo mostrando a igreja, o irmão Horácio, que é o ancião que foi ordenado essa semana, no início da semana, mas queria mostrar para os irmãos aqui, o irmão, como que é o nome dele? O irmão Castro, esse irmão aqui de camisa branca, tá aqui o irmão Nuli também, né? Viemos a 25 quilômetros, e aí a gente pensa assim, né? Poxa, andamos 25 quilômetros de moto, né? Para nós do Brasil, né? Parece tão grande coisa, mas a gente vê que não é nada. E esse irmão aqui, ele é cooperador. Ele é cooperador numa localidade onde alguns dos irmãos tiveram a oportunidade de ver
o irmão Nuli atravessando de bote, indo anunciar o evangelho num outro lugar, e ele está a 100 quilômetros daqui. Glória a E Deus. nós não conseguimos chegar lá Aleluia. por causa das condições, por causa choveu bastante, e também tivemos outros compromissos, outros trabalhos, não conseguimos chegar até lá. Mas ele sabia que nós estaríamos aqui hoje. E ele fez 100 quilômetros, né, irmão? 100 quilômetros. O irmão veio como para cá? A pé? Sim. O irmão veio a pé. Meu Deus. Dormiu no caminho, é claro, mas Aleluia. ele veio a pé, porque nós não Santo conseguimos Deus. ir até lá. Ele fez 100 quilômetros a pé para chegar até aqui, para poder congregar junto com nós. Então veio para um culto, para a gente ficar aqui talvez 2 horas no máximo junto, porque daqui a pouco nós já retornamos. Mas ele veio aqui para congregar junto com nós, para assistir o culto, para estar junto conosco. Aleluia. Então, não tem como pagar com palavras, não tem o que falar, mas queria registrar isso para os irmãos do Brasil também ver e para nós guardar também isso de recordação, né? Que tem coisas que não voltam nunca mais, mas deixa a lembrança que fica para sempre. E quando nós abrirmos a gaveta das boas recordações, nós teremos boas lembranças. Olha só, ele vai ter boas recordações e boas lembranças disso. Então tá aqui o servo de Deus, fez 100 quilômetros a Glória pé a Deus. para poder vir estar nesse culto Aleluia. aqui. E agora vai voltar mais 100 quilômetros de novo, atravessando o rio, andando de bote, né, com toda a dificuldade, mas está aqui cheio da palavra de Deus. Deus mandou a palavra hoje, nos prometendo que se formos fiéis até o fim, um dia herdaremos a coroa da vida eterna. Então esse é o consolo, se você for fiel até o fim, você vai ter a coroa da vida eterna, né? Mas o irmão andou 100 quilômetros para vir e 100 para voltar. Então o consolo é esse. Você está trabalhando na obra de Deus, o que você está fazendo é para Deus, depois você vai para o céu. Falar isso, estando na mordomia, com carro zero, indo congregar, viajar com carro zero, é fácil. Não estou dizendo que é o caso desse irmão. Deus que abençoe a todos, paz de Deus com todos. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Paz de Deus. Deus que abençoe, viu? Só Deus para te pagar. Só Deus.